Senhor Deus e Pai amado, Todo-Poderoso, obrigado ao Pai por estarmos na Tua casa. Obrigado, Santo Deus, pela Tua salvação. Obrigado porque o Senhor está conosco, mesmo nesse momento de pandemia. Ó Pai amado, obrigado, Santo Deus, por este momento, por este culto que iremos prestar a Ti. Que todos nós, ó Pai, que aqui estamos, possamos estar de corações sinceros, contritos, para Te louvar e Te engrandecer, ó Pai, como Tu mereces. Santo Deus, sabemos que não somos dignos de sequer levantar a pálpebra de nossos olhos a Ti, ó Pai. Mas Tu, com Tua infinita graça, misericórdia, o Senhor não só nos ouve, mas aceita, ó Pai, o nosso louvor e a nossa gratidão. Que este culto, Santo Deus, possa estar voltado a Ti, única e exclusivamente a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 122, 1. Boa noite a todos. Vamos iniciar o nosso culto de hoje à noite. Hoje, domingo, 16 de agosto de 2020. O nosso culto está sendo, além de estarmos aqui presencialmente, respeitando o distanciamento social, dividido entre famílias, mas além disso, nós também estamos prestando esse culto a Deus também pela internet. Os irmãos que estão comprovadamente, ou que são comprovadamente do grupo de risco, os irmãos que por algum motivo não puderam estar aqui hoje à noite, eles estão assistindo ao vivo pelo Google Meet. Eles receberam o convite através do grupo oficial de nossa igreja e eles estão acompanhando esse culto diretamente de seu lar. E aqueles que por algum impedimento estão trabalhando, algum outro motivo que não podem assistir ao vivo, o culto será, e também aqueles que querem assistir depois, posteriormente, para ser edificado durante a semana, pode também acompanhar pelo canal oficial da igreja no YouTube. Ele será disponibilizado, este culto será disponibilizado tão logo tão logo o irmão Jairo consiga encaminhar, postar no canal da igreja. Dito isso, vamos, por favor, aqueles que podem nos colocar em pé, para fazermos uma leitura bíblica em Josué, capítulo 1, versos do 1 ao 9. Josué, capítulo 1, versos do 1 ao 9. Josué, capítulo 1, do 1 ao 9. Vamos fazer como é costume em nossa igreja, fazer uma leitura alternada, onde os homens começam com os números ímpares e as mulheres com os números pares. Josué, capítulo 1, versos do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que ele falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, caminhou, dispõe agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que dá a planta do vosso pé, vou tenho dado, como eu prometi a Moisés.
Obrigado a todos. Eu vou pedir para o meu irmão e diácono Tony orar a Deus neste momento, uma oração de gratidão pelo perdão. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Pai, por este dia que Tu nos deste, por este levantar neste dia, Pai. Sou muito grato, Pai, por este dia dedicado somente ao Senhor, pois temos, Pai, um dia só para Te adorar e Te louvar, Pai. Neste dia tão adorável. Pai, Te agradeço, Pai, por os irmãos aqui presentes, aqueles que não pôde vir, Tu sabes o motivo. Pai, Te agradeço, Pai, pela saúde, pelos cuidados que teve com os enfermos. Somos muito gratos, Pai. Somos gratos pelo pastor que está aqui agora presente conosco. Somos presentes, Pai, por tudo. Grato. Pai, perdoa as nossas falhas, perdoe nossos erros. Tenha misericórdia de cada um, Pai. Somos muito gratos por tudo, Pai. Em nome de Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado. Poder sentar. Vamos recitar o tema de nossa igreja. Vamos lá? Todos juntos? Discernindo bem, e digo isto a vós outros, que conheceis bem, já é hora de vos despertardes do sono. Romanos 13, 11, Vamos todos cantar a nossa missão. Vamos lá? glorificar a Deus, edificar os salvos, sustentar os valores morais e espirituais do cristianismo e difundir a fé cristã. Agora sim, vamos cantar o hino de número 176. Tempo de ser santo. vez, vamos nos colocar em pé para lermos Romanos, capítulo 8. Vamos fazer uma leitura, outra leitura bíblica,
em Romanos capítulo 8, versos do 31 ao 39. Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. Também faremos da mesma forma uma leitura participativa, os homens lendo os versículos ímpares e as mulheres os versículos pares. Romanos capítulo 8, versos do 31 ao 39. Todos acharam? Então, Romanos 8, de 31 a 39. Homens, comigo? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado a todos, ainda em pé, com a alegria no coração ao ler essa linda passagem. Vamos cantar, vamos para o primeiro momento, o nosso momento de louvor musical. Vamos cantar o hino de número 154, Firme nas Promessas. Promessas de Jesus, meu mestre,
Vamos todos em pé continuar cantando agora o hino de número 125, Redenção. Podem sentar. Só o irmão Pedro, por favor. Ore ao nosso Deus, pedindo, intercedendo
por todos aqueles que não podem estar aqui, por nós que estamos aqui e pela mensagem que será pregada logo mais. Senhor Deus, vamos para Deus Pai, obrigado pelo privilégio de estar em tua casa, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, obrigado pelas vidas que estão aqui, obrigado pelo privilégio de estar em tua casa, com os teus santos, e cada alma que, Senhor, possa gozar a plena e graciosa verdade da palavra do Senhor, que possamos aprender, que possamos esquecer, que possamos aplicar nossas vidas, Senhor, diariamente, constantemente, pensando pleno no Senhor, em utilidade. Venham orar por aqueles que não puderam vir, o Senhor sabe os motivos, que o Senhor possa falar, Senhor, com o teu povo, que está acompanhando pela internet, muito distante, possa ser desafiado, incomodado pela mensagem, que possa render frutos para a tua honra e tua glória. Nesta nossa fácil, Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Pedro. Temos dois avisos antes de passarmos a palavra ao pastor para a mensagem. O primeiro aviso, com relação ao momento ofertório, que os membros da igreja têm o privilégio de ofertar ao nosso Deus com suas ofertas. Esse momento ofertório, por conta da pandemia, nós não teremos durante o culto. Então, ao final do culto, ou antes de começar o culto, o irmão traz aqui, o irmão que vai trazer, ou que está trazendo seus dízimos e ofertas, eles têm a possibilidade, então, de ir até o gasofilácio e depositar. Nós não faremos no culto por conta, para não haver aglomeração de pessoas dentro do templo na hora da mensagem, ok? Então, primeiro aviso, o irmão que tem a sua oferta e o seu dízimo pode ir ao gasofilácio ao final do culto, deposita a sua oferta, para que a gente possa manter a casa de Deus em ordem. O segundo aviso, ele é um pouco mais duro, um pouco mais necessário, duro, porém necessário. A diretoria da igreja se reuniu, conversou e decidiu que nenhuma mulher, nenhuma pessoa do sexo feminino tem autorização, permissão de ir até a casa do pastor para entregar-lhe, ou para conversar, ou para fazer qualquer coisa que tenha em seu coração. Ou seja, nenhuma mulher tem autorização da igreja, ou em outras palavras, é proibido que qualquer mulher vá até a casa do pastor para ter contato com ele. O objetivo são dois. O primeiro, por conta da pandemia, nós não podemos fazer visitas e nem receber visitas. E para que o pastor não tenha que ser indelicado, não permitindo a entrada de pessoas à sua casa, é que nós tomamos a decisão de já avisar de púlpito para todas e todos que não é autorizado ir até a casa do pastor. Nós sabemos, nós estamos alegres, muito felizes, porque o pastor está conosco, a vontade de abraçá-lo, de estar com ele, é muito grande, de todos nós, mas nós temos que ter cuidados e responsabilidades. Então, um primeiro motivo pelo qual nenhuma mulher está autorizada a ir à casa do pastor é por conta da pandemia. O segundo motivo, e mais óbvio, é que ele é homem, é do sexo masculino, e sua esposa não está com ele em casa. A sua esposa está em São Paulo, então não é de bom tom, não é recomendável, não é correto, que uma mulher vá até a casa do pastor para ter contato com ele. Nós temos plena confiança na integridade moral de nosso pastor. E nós temos plena confiança na integridade moral de todas as mulheres da igreja. Mas nós temos que abster de toda a aparência do mal. Uma pessoa do sexo feminino indo na casa de um homem sozinho é uma aparência do mal. Qualquer pessoa que está ao lado, qualquer pessoa de fora que vê, pode chegar a uma interpretação equivocada de qualquer coisa a mais.
E para fechar a explicação, todos nós conhecemos a história de José. Todos nós sabemos o porquê que José do Egito ficou preso. E nós dois sabemos de quem foi a culpa. Nós todos sabemos de quem foi a culpa. Então, até provar que focinho de porco não é tomada, uma mulher entrando na casa do pastor, até o pastor provar que não tem nada, que não tem qualquer coisa de errado ou de ruim, até isso ser provado, a imagem de nosso pastor, a imagem de nossa igreja ficará extremamente abalada. Então, espero que todos entendam isso, espero que todos entendam os motivos e espero que todos respeitem tais motivos. Para ficar bem claro ainda mais, para que não haja o mínimo de aparência do mal, até mesmo as pessoas que vão fazer a limpeza na casa do pastor, as mulheres que vão fazer a limpeza na casa do pastor, nesse período que ele está sem sua esposa, não poderá ir sozinha. Será administrado pela liderança da igreja. A liderança vai se certificar de que a pessoa não vai só, vai ter outras pessoas para estarem juntos, e, se possível, até nosso pastor nem estará na casa, ele irá para um outro local, certo? Isso não significa que não vamos ter contato com o nosso pastor. Já foi colocado no grupo da igreja, já foi avisado no grupo da igreja, no grupo oficial da igreja, que qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que quiser ter aconselhamento pastoral, tenha quinta-feira, o dia inteiro, para poder entrar em contato com o pastor. Já foi avisado no grupo, basta primeiro. A pessoa que quer o aconselhamento, entre em contato com a secretária da igreja, que hoje é a irmã Franciane, entre em contato com ela, ela vai agendar o horário, e aí sim, tal pessoa terá o contato com o pastor. Como será esse contato? Muito simples, graças a Deus pela tecnologia. O irmão ou a irmã que quiser ter o contato vai efetuar uma ligação telefônica, ou se quiser ver o pastor, fará uma videochamada. E aí esse aconselhamento pastoral se dará em forma de videochamada, de modo que ninguém será privado de ser abençoado em ter o aconselhamento pastoral com o nosso querido pastor Agemiro, ok? Então, não vai deixar de ter contato com ele, não vai deixar de ter aconselhamento pastoral com ele, só não será permitido, seja mulher solteira, casada, separada, viúva, o que seja, não pode ir à casa do pastor para ter contato com ele, certo? Espero ter ficado bem claro, espero não ser mal interpretado, mas a determinação da liderança é essa, está resolvida. Qualquer coisa, entre em contato conosco, tem eu, Theo, Adalto e Tony, nós quatro poderemos tirar qualquer dúvida que surgir em cada um de vocês. Mas eu quero levar comida para o pastor. Ótimo, excelente ideia. Entre em contato com a liderança, a gente vai organizar para que haja essa doação sem que a irmã vá à casa do pastor para entregar a comida ou o que quer que seja. Ok? Muito obrigado pela atenção. E agora eu passo a palavra ao nosso querido pastor Agemiro para a mensagem de hoje à noite. Meu irmão. Boa noite. Prazer novamente estarmos juntos para meditarmos na santa palavra de Deus. Para tanto, vos convido a que abram vossas Bíblias. Eu estou numa distância segura, portanto, vou tirar. Muito bem. Então, eu convido vocês a que se coloquem de pé e que abram vossas Bíblias para, então, o Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João, capítulo 11, está aqui, mas nós vamos só fazer uma pequena alteração. Isso, aqui eu coloquei 11 de 7 a 10 e nós vamos ler 11 de 1 a 10. Para ficar um pouco melhor a nossa
compreensão. João capítulo 11, versículos de 1 a 10. Vamos fazer uma leitura novamente alternada entre vozes masculinas e femininas. Eu não vou ler por razões óbvias, minha voz já estou ficando rouco. E acho que o tempo que eu fiquei sem pregar, pelo menos, apesar que eu preguei, né? É mais, não sei. Vamos ler então, o irmão Lorival, por favor, coordene aí os homens e as mulheres, então, virão na seguida. João 11, de 1 a 10. Vamos lá, homens. Queridos, nós vamos nos ater ao dos versículos 7 a 10. Então, não vamos falar, então, de Lázaro, desse episódio, mas vamos falar dessa volta de Jesus, então, para a Judéia. Vamos orar, curva a tua cabeça, feche teus olhos, vamos falar com Deus. Nosso Pai, nós somos imensamente gratos por tudo que já pudemos fazer em teu louvor nessa noite. E agora, ó Pai, onde a tua palavra mais uma vez foi lida e será explanada, queremos expressar a nossa total e absoluta, ó Deus, dependência do teu Espírito, pedindo que ele nos valha neste momento, abra os nossos entendimentos para que possamos compreender, ó Deus, com a mente, mas também, Pai, que ele prepare nosso coração para empreender a tua palavra. Assim, que a tua palavra possa ser compreendida e empreendida por cada uma dessas pessoas que nos ouvem nessa noite. E que assim sendo o teu nome seja exaltado e glorificado. Abençoa-nos, pois, nesse nobre trabalho. Expressamos assim, ó Deus, a nossa total e absoluta dependência de Ti e já agradecemos, fazendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis se assentar. Queridos irmãos, nessa noite, eu quero pensar com vocês sobre nossas decisões. Eu quero pensar sobre o tema decisões nessa noite. Esse é o tema da mensagem. Eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas quando se fala sobre o patriarca Abraão, quando ele é convidado a sair de Ur dos Caldeus, né? Na Caldeia, então ele é... Muito obrigado. Isso. Obrigado, querido irmão. Então, quando então o patriarca ele é chamado por Deus a sair ali da sua parentela e a ir então para uma outra terra que o Senhor mesmo lhe mostraria, quando nós pensamos muitas vezes nessa
saída ou nessa decisão de Abraão de deixar a sua terra e a sua parentela, não é? Nós, muitas vezes eu receio dizer que nós pensamos ou refletimos, mas a nossa reflexão nem sempre condiz com a realidade. Quem disse que não houve conflitos internos no patriarca? Quem sabe você olha e você diz, olha pastor, mas ele era o pai da fé, olha pastor, mas era um homem, Deus assentou a fé em seu coração, Deus preparou seu coração de maneiras que ele estava pronto, não houve qualquer conflito interno dentro desse homem, e ele então imediatamente obedeceu a Deus. E eu não creio dessa maneira. Afinal de contas, ele deveria deixar a sua parentela, os seus parentes. Ele devia deixar o mundo que até então ele conhecia. Deixar a terra onde nascera, onde fora criado. Deixar então os seus parentes e o mundo que até então ele conhecia. E sem contar que ele deveria partir para uma terra que Deus ainda não havia dito aonde era essa terra, mas que ele, no curso, não é? No caminho, Deus então diria onde era essa terra. Amados, sem contar também que ele era um neófito, né? Que até então Abraão era um pagão, não conhecia Deus, não é? Nem ele, nem ninguém naquela terra. Então ele também era um neófito. Então, juntando tudo isso, me faz pensar, quem disse que não teve conflitos internos ali? Quem disse que Abraão não lidou então com alguns conflitos internos? Mas Deus implantou a fé no coração de Abraão. É verdade. O que não quer dizer que Abraão não tivesse a velha natureza ainda. E essa velha natureza sempre entra, não é, em choque com a nova natureza. Então eu creio que houve sim conflitos internos. Mas a nova natureza, ou a natureza espiritual, prevaleceu contra a natureza carnal. Essa é a minha visão. Essa maneira de entender, mas a Bíblia não diz. Irmãos, eu não creio que nós podemos ver dessa maneira. Eu acredito, sim, não é, que houve esse conflito. E, por falarmos, então, como eu disse, creio que a velha natureza foi vencida pela nova natureza. Os conflitos ali, não é, foram vencidos e esse homem se tornou o pai da fé. E por falarmos em vencer a velha natureza, eu creio que esse texto tenha muito a nos dizer. No episódio anterior, não é, quando Jesus então, no episódio que antecedeu a esse, Jesus então, ele diz que ele é o Pai, ele está ali pregando na Judéia, e ele diz assim, eu e o Pai somos um, e os judeus abaixaram, entenderam que ele estava dizendo, eu sou Deus. E os judeus então abaixaram no chão e queriam jogar pedras em Jesus, e Jesus saiu do meio deles. Do ponto de vista humano, Jesus quase então sofreu um apedrejamento. E ele sai então ali da Judéia e ele vai para o deserto da Judéia, onde João Batista no começo batizara. Então Jesus se retira dali e vai para o deserto da Judéia, aquela região onde a princípio João Batista então batizava. Eu posso imaginar, e eu quero que você mergulhe no texto comigo, imagine comigo, o alívio, não é, que os discípulos então sentiram, não é? Imagine o alívio sentido então pelos discípulos. Quem sabe eles possivelmente respiravam aliviados, não é? E não tinha a menor intenção de retornar à Judéia por tão cedo. Era deserto, mas eles não tinham aquele conflito com os judeus e saíram daquela região e agora estavam ali e eles se sentiam muito bem. Respiraram aliviado.
Mas, e eu coloquei aqui, os episódios ali foram traumáticos. E o deserto da Judéia parecia um lugar perfeito para eles se manterem, então, em segurança. Mas, como se diz hoje em dia, só que não. Irmãos, Jesus surpreende os seus discípulos dizendo, vamos para a Judéia. Imagine isso. Imagine, queridos, passar quase por um apedrejamento. Imagine sair enxotado, desrespeitado. Imagine ali os judeus pegando em pedra para atirar nele. E ele se retira do meio deles. E agora, numa atitude surpreendente, Jesus poderia curar Lázaro à distância se quisesse. Tinha e tem poder para isso. Mas não fez. Surpreende os seus discípulos e diz, vamos para a Judéia. Vamos para a Judéia. Não é? Então ele surpreende a todos. Os discípulos, por sua vez, dizem, Senhor, espera aí. Há pouco, não faz muito tempo não. Quem sabe os judeus ainda estão com as pedras na mão. Há pouco os judeus queriam apedrejar-te e voltas para lá. E Jesus diz, não são 12 horas um dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque tem a luz. Mas se andar de noite, tropeça. Pensa que os discípulos se deram por vencidos? Não. Tomé toma a palavra e diz, vamos para morrer com ele. Vamos junto com ele, porque nós vamos morrer. É uma decisão suicida. Queridos, Dídimo, ou Tomé, diz isso. Vamos junto com ele, nós vamos morrer. É certo que não escaparemos. Os judeus não toleraram, eles ardendo em ira. Só não conseguiram, não é os seus propósitos sórdidos de apedrejar Jesus, porque Deus entrou com a sua providência. Se não fosse isso, não só Jesus, mas os seus discípulos seriam apedrejados. Queridos, com tudo isso em mente, eu quero pensar com vocês nessa noite, pensando em decisões, eu quero dizer que nesse texto, nós aprendemos com Cristo que algumas coisas não devem servir de base para as nossas decisões. Eu sei que você tem decisões a tomar. Mas eu quero dizer que, como crentes, nesse texto nós aprendemos com Cristo que algumas coisas não devem servir de base para nossas decisões. Eu quero que vocês se concentrem comigo nos versículos que estão lá na tela, de 7 a 10. Vamos ficar de pé e vamos repetir essa mensagem em a síntese, né? A síntese dessa mensagem, então, o resumo dessa mensagem. Vamos lá, nesse texto. Aprendemos com Cristo que algumas coisas não devem servir de base para nossas decisões. Podem se assentar. Nesse texto aprendemos com Cristo que algumas coisas não devem servir de base para as nossas decisões. E a pergunta homilética, mas não só feita por um pastor, mas qualquer intérprete das Escrituras Sagradas, qualquer pessoa que queira ler a Bíblia e entender, então pode perguntar, nesse texto aprendemos com Cristo que quais coisas não devem servir de base para as nossas decisões. Quais são essas coisas, pastor, que nós podemos aprender com Cristo que não devem servir de base para as nossas decisões? Como é que nós podemos aprender? Que coisas são essas?
E eu respondo que nesse texto, aprendemos com Cristo que pelo menos 3 coisas não devem servir de base para as nossas decisões. Então, o que nós vamos procurar nessa noite, à luz desses versículos? Coisas que não devem servir de base para as nossas decisões. A primeira delas, não é, todas elas estão implícitas de 7 a 10. Então, a primeira coisa que não deve servir de base para as nossas decisões é essa aqui. A primeira coisa que não deve servir de base para as nossas decisões é o que nós sentimos. São sentimentos. Meus queridos irmãos, quantas vezes nós colocamos os sentimentos como locomotiva, como carro-chefe em nossa vida? Queridos, é óbvio que esses homens estavam temendo por suas próprias vidas. É claro que esses homens estavam temendo. E deveriam mesmo temer. Não é errado ter medo. Deus nos fez com sentimentos. E esses homens, então, certamente o medo e o receio de serem apedrejados ou presos pelos judeus era o sentimento predominante na vida dos discípulos. Eles estavam apavorados, cheios de medo. E de um sentimento de segurança, porque eles estavam no deserto da Judeia. Os discípulos se viram envolvidos com um sentimento de insegurança. Quando Jesus disse, olha, Jesus Cristo não perguntou, o que vocês acham? Não é assim que o Supremo Pastor fala. Ele é o dono. Ele é o pastor. E ele então, vamos para a Judeia. É uma convocação, é um chamado, é uma ordem. Vamos para a Judeia. Então, desse ambiente de segurança, não é isso, Ivaneide? Desse sentimento de segurança, de estabilidade, eles então agora, não é, passam então a já mentalizar um ambiente então de insegurança quando o Senhor os convoca a voltar à Judeia. Podemos imaginar que os discípulos sentiram então aquele frio na barriga, o quê? Não puderam acreditar no que estavam ouvindo. Tanto que procuraram retrucar. Dídimo tomou a palavra logo, não esperou nem Pedro, porque o mais afoito, né, aquele que agia sem pensar, sempre foi Pedro. Pedro agia primeiro para pensar depois, mas aqui, Dídimo, ele nem esperou, Tomé não esperou nem Pedro. Tomé já se colocou como porta-voz ali e disse, vamos morrer com ele. Irmãos, mas a ordem estava dada, a decisão estava tomada, e ela não levava em conta o sentimento dos discípulos. Ela não levava em conta o sentimento dos discípulos. Queridos, deixa eu falar um negócio. Deus não é arbitrário. Deus não é arbitrário. Deus nos fez com sentimentos. Nós somos pessoas. Faz parte da nossa personalidade. Faz parte, então, não é, da imagem de Deus na sua criação, que somos nós, a coroa da sua criação. Deus nos fez com sentimentos. O problema é que o pecado nos fez sentimentalistas. Esse é o problema. O problema é que o pecado nos fez sentimentalistas. Alterou, então. O pecado, então, alterou as coisas. Isso me faz lembrar, lá em Atos, não quero que você abra, em Atos 21, quando os irmãos, tomados por sentimentos, ali eles estavam com sentimentos aflorados.
Ali eles colocaram o sentimento, então, como locomotiva, como carro-chefe. E eles estavam, então, tentando persuadir Paulo a não irem para Jerusalém. Eles estavam, então, tentando convencer o apóstolo que não fosse para Jerusalém. E quando eles estavam ali dizendo, olha, Paulo, não vá, e muito choro. As pessoas amavam o apóstolo. Muito choro, eles chorando, eles imploravam. Olha a resposta que o apóstolo deu. Que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto, não só a ser preso, mas até morrer em Jerusalém pelo nome de Jesus Cristo. Atos 21, 13. Os sentimentos. Esses recursos que fala, ou esse recurso que fala tanto da nossa personalidade. Nós somos diferentes. O ser humano é diferente. Por mais que se fala de alguns animais que mostram uma certa empatia com seus donos, mas não se compara com o que nós sentimos. Porque nós somos feitos à imagem de Deus. Então esses recursos falam da nossa humanidade, da nossa personalidade. Mas esse recurso tem sido explorado erroneamente por tantas pessoas. Até por pessoas que se dizem cristãs. Até por pessoas que se dizem crentes. Quantos? Quantos têm sido entraves na obra de Deus? Hoje. Quantos se tornam entraves, verdadeiros entraves na obra de Deus? Sabe por quê? São pessoas que o evangelho não pode contar com ela. A igreja não pode contar com ela. Sabe por quê, irmãos? Porque colocam os sentimentos como carro-chefe. Fazem dos sentimentos a base das suas decisões. Eu ouvi da minha esposa, em alto e bom som. Não sou crente. Antes de casar, obviamente, né? Não sou crente. Não tem ninguém crente em minha família. Não quero casar com ninguém crente. Foi isso que ela disse. Não, já era casado, porque já confessei o meu pecado para vocês, né? E ela me colocou assim. E eu disse, olha, você não morreu por mim. Você não pode me dar salvação. Não peça para me escolher entre você e Jesus Cristo. Quantas pessoas hoje têm colocado o sentimento, ou têm deixado que quantas decisões, não é a Bíblia, ou não são as Escrituras, mas são os seus sentimentos. Ficam do lado errado. São um estorvo, um entrave à obra de Deus. Hoje está em alta um amor piegas, que é um arremedo de amor. Não é verdadeiro amor. Não é? Então, esse amor piegas, esse amor sentimento, sabe? É isso que está na moda hoje. E até em nossas igrejas. E muitos têm procurado fazer igreja, ou exercer a sua vida cristã com essa base. Na base dos sentimentos. Tinha uma irmã lá em São Bernardo, que ela andava falando para mim, pastor, eu estou sentindo uma coisa. Eu estou sentindo. Eu falei, irmã, pode parar de sentir essa coisa. A pessoa, então, ela se pauta, não é? Ou as suas decisões são pautadas naquilo que ela sente. Deus não está perguntando o que você está sentindo. Deus não queria saber
o que os discípulos estavam sentindo, se era medo ou receio. Tinha uma ordem em vigência, tinha uma ordem a ser cumprida, e precisava ser cumprida. Pronto, e acabou. Queridos, mas esse amor piegas, essa forma de fazer igreja errada, esse sentimentalismo, não sentimento, eu não nego sentimento, eles têm a sua importância, são verdadeiros sinalizadores, indicam a nossa personalidade, a nossa humanidade. O meu problema não é com o sentimento, é com o sentimentalismo, que é um estorvo, que é um entrave. E quando as pessoas então passam a fazer a igreja, ou exercer a sua vida cristã, isso tem provocado ou tem produzido crentes cheios de milindres, crentes fracos. Morrer para o eu envolve morrer para os sentimentos, não deixando que esses assumam as rédeas da nossa vida. Neemias, olha um exemplo. Ah, pastor, então eu devo ser uma mulher de gelo, um homem de gelo? Muito pelo contrário. Neemias nos conta o seu livro que ele então mandou saber como é que estavam os seus contemporâneos, os seus compatriotas, não é? Então chegaram com a situação, olha, a situação lá está calamitosa, aqueles poucos que tem lá estão fracos, estão assim, e falou a condição terrível que eles estavam. E aquilo, obviamente, mexeu com os sentimentos de Neemias, que era copeiro do rei. Aquilo mexeu com ele. Puxa, eram os seus compatriotas que estavam naquela situação. Ele não nascera em Israel. Ele nascera no exílio. Mas, de qualquer maneira, aquela situação, saber que o seu povo estava naquela situação, não é? Olha, calamitosa, trouxe tristeza. E o texto diz que ele foi servir a refeição para o rei, correndo risco, porque qualquer coisa podia custar o pescoço. E o texto diz: eu nunca estivera triste diante do rei antes, mesmo vivendo no exílio. Não tinha esse negócio de querer chamar atenção, não é, pela tristeza, de querer então, não é, colocar o foco. Não, eu nunca estivera triste diante do rei antes. Mas naquele dia ele não conseguiu vencer a sua tristeza, ele não conseguiu disfarçar aquele sentimento. E o rei percebeu: espera aí, o que você tem? E veja, como sentimento foi usado por Deus. E aquele rei terminou autorizando ele então a ir à sua terra e fazer aquela obra que todos nós sabemos que Deus usou ele para fazer. Mas um homem que não era dominado pelos seus sentimentos, não era um homem sentimentalista. Então o seu sentimento serviu como um indicador, como um sinal. Mas é diferente, irmãos. Quando nós nos deixamos levar, não é? Então, por sentimentos, e esses sentimentos se tornam então o carro-chefe, se torna a locomotiva da nossa vida. Então a primeira coisa que não deve servir de base para nossas decisões é o que nós sentimos. Morrer para o eu é morrer para os sentimentos. Não deixe de sentir, mas não permita que os sentimentos te dominem e se tornem então, não é, a base das tuas decisões. Porque se você, hoje em dia, o que nós mais ouvimos é: siga o teu coração. Misericórdia, não siga não. Não, siga o teu coração. Parece que o coração, não é? O coração. Parece que ele está ferido, sempre aferido, com o que é justo, com o que é reto. Siga o teu coração. O que é que o teu coração está mandando você fazer?
eu falo, ó, não siga o teu coração. Pelo contrário, porque o teu coração vai te colocar em enrosco. Mas a segunda coisa que não deve servir de base para nossas decisões, de acordo com esse texto. A segunda delas, meus queridos, é essa aqui. A segunda coisa que não deve servir de base para nossas decisões é o que pensamos. Nossos pensamentos. Amados, a fala de Tomé descreve bem o que todos os discípulos pensavam. Ele foi o porta-voz. Nenhum discípulo reclamou com ele ou censurou, porque todos pensavam exatamente igual Tomé pensava. Olha, é uma decisão suicida, é errado, nós vamos morrer, os judeus vão nos apedrejar, certamente vamos perecer. Eles pensavam assim, era o pensamento deles. Mas quem disse que era uma decisão suicida? Cristo nunca se viu como vítima de nenhuma circunstância e de ninguém. Quando Pôncio Pilatos disse para ele, você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e para te dar liberdade? Você não sabe disso? Porque Jesus guardou o silêncio perante Pilatos. Pilatos, então, você não sabe. É como se Pilatos dissesse, a tua vida está nas minhas mãos. Jesus respondeu para ele, nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. Eu não sou refém de você. Não sou refém da sua política podre. Não sou refém. Jesus, ele jamais se sentiu refém de circunstâncias ou de pessoas. Jamais se sentiu assim. E os seus discípulos deveriam aprender com ele. Queridos, está em João 19, 9 e 10. Deixar de fazer a obra de Deus. Deixar de obedecer a Deus. Por quê? E seguir os nossos pensamentos. E sentir aquilo que nós, ou os nossos pressentimentos. É um absurdo. Deixar de fazer a obra de Deus por permitir que os nossos pensamentos sejam um fator determinante. É simplesmente não morrer para si. Morrer para o eu. Morrer, tomar a cruz e seguir a Cristo significa morrer para a forma com que nós pensamos. Nós precisamos ter o quê? A mente de Cristo. Meu pai dizia, dentre as muitas falas simples, mas cheias de sabedoria, que o meu pai me dizia, desde pequeno eu cresci ouvindo muitas expressões sábias, não é? E quando a gente era sempre ardiloso e rápido, querendo justificar algumas ações injustificadas, não é? E uma das frases que a gente usava, quer dizer, ele usava para retrucar uma das frases que eu particularmente sempre usava. Pai, mas eu pensei que, ele dizia, meu filho, todo penso é torto. Todo penso é torto. Não era para você agir pelo que você pensa ou acha. Você errou. Todo penso é torto. Ele está certo. Amados, morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. É fácil falar, laborioso fazer.
Isso certamente inclui o não deixar que os nossos pensamentos, não é, nos façam recuar e sejam então, se tornem o árbitro em nossas decisões. A Bíblia, quando eu me converti, eu falei, puxa vida, o que eu devo pensar agora? Como é que deve ser meu pensamento agora? E a Bíblia diz até o que nós devemos pensar. A Bíblia coloca, então, até um filtro para dizer, olha o que você deve pensar. Tudo o que é isso, né, de boa fama. Então, até isso a Bíblia nos instrui. Como deve ser o nosso pensamento? Ou o que deve estar aqui dentro da nossa cabeça? Como nós devemos pensar? Queridos, certamente esse morrer para tomar a sua cruz, morrer para o eu, não inclui o não deixar que os nossos pensamentos, nos façam recuar, ou seja, o árbitro em nossas decisões. Se assim agirmos, se agirmos assim, deixando que os nossos pensamentos se tornem o árbitro, nunca faremos nada de efetivo na obra de Deus. Porque não é obra de Deus. A obra de Deus precisa ser feita da maneira de Deus. Não são os pensamentos humanos, os eu acho, que vai então fazer a obra de Deus. Mas a obra de Deus é aquilo que Deus diz que é, da maneira que Deus diz que é. Nós devemos pensar. No caso em questão, os judeus não puderam fazer nada, absolutamente nada com Cristo, porque a sua hora não havia chegado ainda. Nada. Não é? Os discípulos não deveriam se tornar refém dos seus sentimentos, que não deveriam se tornar refém dos seus sentimentos, também não deveriam se tornar refém dos seus pensamentos. Queridos, pois Deus está no controle. A Bíblia é a nossa regra de fé. Deus não vai ficar pensando, olha, Deus não vai ficar, o que você pensa? A Bíblia diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos. Precisamos resolver isso. Você pensa que a Bíblia só está querendo dizer isso? Só está querendo informar? Você acha que é um texto, é só uma informação? Para que você saiba, puxa vida, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Não. Precisamos resolver isso. Precisamos fazer dos nossos pensamentos os pensamentos de Deus. Nossos pensamentos precisam ser, deixados de lado quando então não se harmonizam, que quase sempre não se harmonizam com a vontade de Deus. Quase sempre não se harmonizarão com a vontade de Deus. Lembra de qualquer episódio de Jesus, durante ali seu ministério terreno, durante os anos Domini, pergunta ali, veja, quase sempre os discípulos, puxavam para um lado totalmente diferente. Totalmente diferente. Pega qualquer episódio. Em uma das multiplicações dos pães, olha, Senhor, já é tarde, o lugar é deserto, despede o povo para ir embora. Jesus diz, não, o pensamento não é esse não, vocês vão dar de comer a eles. O quê? Aonde nós vamos comprar pão para dar de comer para essa multidão? 200 denários não daria, não temos isso. Despede eles. Jesus falou, não, dá vocês mesmo de comer. Pedro, quando disse Senhor, e Jesus começou a falar do seu sacrifício, da sua morte. Não, Senhor, isso não vai te acontecer de forma nenhuma. Para trás de mim, Satanás. No original nós podemos entender que diz, para trás de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus pensa.
meus queridos, a possibilidade de perigos em nossa jornada é grande. No entanto, a confiança na soberania divina deve ser maior. Muito maior. Mas outra coisa que aprendemos nesse texto, com Cristo, acerca do que não deve servir de base para as nossas decisões, é essa aqui. Terceira coisa que não deve servir de base para as nossas decisões é o que queremos. Olhe para mim, por favor. O que Tomé e os discípulos queriam, Teodomiro? Permanecer no deserto da Judéia. Afinal de contas, João, o precursor, aquele que veio então preparar o caminho do Senhor, começou o seu ministério ali. Ali trazia doces lembranças de João o Batista. O dia que eu ver, né, vocês falando de João Batista, colocando como fosse sobrenome do homem, é o Batista, porque ele batizava. O sobrenome dele não era Batista, não. O batizador. Então, puxa, trazia recordações. E depois daquele susto, qualquer lugar é melhor que a Judeia. As pedras não eram pedriscos, não. Eram pedras semelhantes àquela que Estevão fora apedrejado. Pedras grandes. Eles chegaram ali, eu imagino, ufa, estamos a salvos. Certamente não queriam sair dali. Queriam permanecer ali. Se sentiam seguros ali. Não é isso? Os discípulos não queriam ir para a Judéia. Não é? E foi justamente por isso que tentaram dissuadir Cristo. Senhor, há pouco. Com isso quer dizer, olha, peraí, deixa eu refrescar a tua memória. Há pouco eles queriam te apedrejar e o Senhor então está falando que vai voltar para lá. Pense direito. Raciocine direito. Não é uma boa ideia. Eles não queriam voltar para lá. Não é? Não queriam voltar. Certamente se Jesus desafiasse aqueles homens a ir para qualquer outra região, eu não tenho dúvida de que eles aceitariam a proposta. O problema não era tanto com a obra, era com a Judéia nesse momento. Não queriam ir. Jesus falasse, vamos para qualquer outra região, lá estariam eles. Mas para a Judéia, definitivamente eles não queriam ir. Mostravam-se indispostos, mas dispostos, não é, eu creio, para ir para qualquer outra região. Mas não era eles quem decidia isso, e sim o Senhor. E assim tiveram que ir para a Judéia. Queridos, no Getsemane, Jesus Cristo ora, o próprio Deus, não é? Orando, falando com o Pai e dizendo que, se fosse possível, que passasse dele aquele cálice. No entanto, não faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Lucas 22, 42. Isso cabe perfeitamente na minha e na tua boca como cristão. Não a minha vontade, não o meu querer, não é o que eu quero, é o que tu queres. Isso cabe perfeitamente na minha e na tua boca. Mas antes, no entanto, coube na boca do próprio Filho de Deus. Que exemplo maior nós queremos?
de renúncia da própria vontade. Não a minha vontade, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Queridos, a coisa mais fácil é chamar Jesus de Quírios. Oh, Jesus Quírios! Isso arrepia. Chamar Jesus de Quírios arrepia. É fácil. Difícil é agir como servo. Melhor dizendo. Não gosto. Doulos, ou doulos, a palavra grega para que é traduzida geralmente em nossas Bíblias como servo, está errada. É escravo. Por quê? Todo escravo é um servo, mas nem todo servo é um escravo. Está errado. Foi traduzido errado. A força é diferente do substantivo. Então, irmãos, é fácil chamar Jesus de Senhor. Difícil é agir como servo. É por isso que ele próprio disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, ou de Deus. O que ele está querendo dizer? Mas aquele que faz a vontade de Deus. Meu Pai que está nos céus. Quer dizer, não importa, a profissão de fé precisa ser verdadeira. Quem chama Jesus de Senhor precisa estar disposto a submeter-se como escravo. Qual é o direito de um escravo? Nenhum. Escravo não tem direito nenhum. O direito do escravo é de não ter direito algum. Tem um hino que eu cantava na minha mocidade que está bem aí, né? Mas eu cantava e dizia assim: meu direito é de não ter direito algum. Esse evangelho não é outro evangelho, não é? Esse outro evangelho é diferente do verdadeiro evangelho que se anda pregando por aí, deu muitos direitos, não é? As pessoas reivindicam, tem gente até que, olha, determina, Deus é um garçom para eles. Atende na hora e no momento que eles quiserem. Marca até o dia. Hoje é dia. Acho incrível como a petulância, não é? A ousadia dos seres humanos, onde tem chegado, e de muitos pretensos cristãos. Não age como servo, não. Deus se tornou um serviçal, um garçom. Irmãos, Deus abençoa porque Ele é dadivoso. Não é obrigação dele, não. Deus nos abençoa porque Ele é um Deus de graça. Nós não merecemos nada. Não temos direito de viver, porque vamos questionar a nossa morte. Não é isso, amados? Por isso que ele próprio disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, cuja profissão de fé é verdadeira. Jesus Cristo não quer nossa cordialidade. Jesus não quer sua cordialidade. Você chamando Jesus de Senhor para ficar bonito, para ser cordial. Ele quer a nossa obediência, a nossa submissão, a nossa obediência, não a nossa cordialidade. Olha, isso não vale nada. Isso pode encher os olhos de alguém, ou até, não é? O homem gosta de receber esse tipo de coisa, não é? Os homens não gostam de serem, me passou a expressão, o verbo, de serem bajulados. Esse é o verbo.
bajular. Esse é o verbo que eu queria. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa onde, eu acho que já contei isso aqui, né? Eu trabalhava numa empresa onde o superior, ele era palmeirense. E quando aquele senhor ia chamar a atenção do funcionário, o funcionário começava a falar, mas o Palmeiras, aí pronto, ele esquecia a bronca e já abraçava ali. Falou, olha, falou bem do time dele, não tinha bronca, e se esquecia tudo. E você acha, é o melhor time que tem. Aí pronto, você arrumou um amigo. O homem gosta de ser bajulado. Fala, Corinthians é um time bom. Os olhos de alguém que brilhou. Queridos, o homem gosta de ser bajulado. O Senhor não. Ele não precisa. Chamá-lo de Senhor não significa absolutamente nada. Se não vir com uma atitude de servo, de escravo. Porque se for só chamá-lo de Senhor, meus queridos, tem aí igrejas que colocam lá, Jesus é Senhor. Adianta o quê? Se nós não agirmos como, então, escravos. Esperar que nossas vontades se cruzem com a vontade de Deus é praticamente esperar em vão. Esperar que o teu querer vai cruzar com a vontade de Deus, querido, deixa eu te falar uma coisa, é praticamente esperar em vão. Quase sempre nós queremos o que Deus não quer. Paulo diz que ele não descreve aquela luta, olha, o querer tá, e aquela luta que tinha dentro de si. É assim. Nosso querer quase sempre vai na contramão do querer de Deus. Não espere. E se tem alguém que tem que se adequar a alguém, somos nós a Deus, não é Deus a você e nem a mim. Queridos, esperar que as nossas vontades se cruzem com a vontade de Deus é esperar em vão. Geralmente, ela tende a nos levar num sentido totalmente contrário. Uma vez, eu estava num impasse na minha vida. E eu estudava Reis, quando Elias, fugindo de um bilhete, um recado ameaçador, foge. Quando ele chega lá no monte do Senhor, o Senhor pergunta para ele, o que você faz aqui? O que você faz aqui, Elias? Olha, Senhor, eu tenho sido zeloso, e aí Jezabel matou todos os profetas, só eu escapei. O que você está fazendo aqui, rapaz? Nosso querer é assim, vai nos levar onde não era para nós estarmos. Onde Deus não queria que nós estivéssemos. É por isso, irmãos, que o nosso querer não deve ser base para as nossas decisões. Não deve ser base. Morrer para nós mesmos. Certamente inclui morrer para as nossas vontades. Aquilo que eu quero. Eu quero o que eu quero para a minha vida. Já perguntou? O que eu quero para a minha vida? O que Deus quer para a minha vida? O sonho da minha mãe é que eu seguisse outra carreira. Ou, na verdade, eu entendo, não posso colocar porque o ministério não é uma profissão, é uma vocação. Mas minha mãe queria que eu seguisse uma outra profissão, era o sonho dela. Eu falei, puxa, mãezinha, eu que te decepcionei tanto, vou ter que colocar mais uma decepção na conta. E Deus me chamou para pastor. Não a minha vontade. Não a minha vontade, irmãos. Não foi também porque eu me desiludi com aquela ou com aquela outra profissão. Porque era o querer de Deus para a minha vida.
Morrer para nós mesmos certamente inclui morrer para as nossas vontades. Nesse texto nós aprendemos com Cristo que algumas coisas não devem servir de base para as nossas decisões. A primeira delas, o que sentimos. O que sentimos. Não importa. O que pensamos. O que queremos. Tudo isso não foi levado em conta em relação àqueles discípulos. Você acha que vai ser levado em conta em relação a você? Eu fico pensando quando Jesus Cristo, ele então ressuscita, ele dá uma ordem para os discípulos que para mim soaria como um absurdo se eu estivesse no lugar deles. Alguém se lembra qual foi a ordem? Assim que ele ressuscita, vão para Galileia, lá vocês me verão. Espera aí, o que eu vou fazer num lugar atrasado igual Galileia? Não tem nada. O que eu vou fazer no lugar daquele que não oferece nada? Atrasadíssimo. Puxa, me manda para Jerusalém, me manda para um lugar, para Galileia. Mas eu estou mandando vocês para Galileia. E lá vocês me verão. É onde ele falar, é onde ele mandar. Não importa o que sentimos, pensamos ou queremos. Melhor lugar para estarmos é onde Deus quer que nós estejamos. Onde Deus quer que você esteja? Você sabe disso? Será que nós temos de fato morrido para os nossos sentimentos? Temos falado não? Ou temos dado corda, como dizia minha mãe, temos dado espaço? E por que nós pensamos? Às vezes nós refletimos muito mais a nós mesmos do que a Cristo, do qual nós somos representantes ou dizemos ser. E o que queremos? Pense nisso. Tudo isso não serve como base para tomarmos decisão. Sejamos crentes. Cura a tua cabeça. Feche os teus olhos. Eu gostaria de chamar você para reflexão nessa noite. Eu não sei qual tem sido a base das tuas decisões. Quem sabe você tem seguido o que você sente, pensa e quer. Mas aí cabe uma pergunta. Essa pergunta, ela cabe, não é? Em todos os momentos da nossa vida. Onde você quer chegar? Onde nós queremos chegar? Porque dependendo aonde nós queremos chegar, nós vamos ter que mudar o caminho. Porque senão não vamos chegar lá não. Onde você quer chegar? Pastor, eu quero chegar no fim dos meus dias, dizendo como Paulo, eu sei, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Se você quer dizer como Paulo, leve em consideração o que você ouviu nessa noite. Pai amado e querido, eu gostaria, Pai, de colocar essa mensagem diante de Ti, ó Pai, rogando, ó Pai, que Tu possa, ó Deus, ultimá-la no coração de cada pessoa que aqui está. Entendo, Pai, que isso é prerrogativa do Teu Espírito Santo. Que o meu trabalho é limitado, mas esse é o meu pedido. Que essa palavra encontre guarida no coração de cada pessoa. Que possamos refletir sobre ela
E não somente isso, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos levar a aplicá-la em nossa vida. Sempre, ó Deus, visando a honra e a glória do Teu santo e bendito nome. Oramos assim, confiados nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, queridos. E nós vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. Louvores e honras ao nome de Cristo. Convém, fica bem, adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva, sustenta com mãos poderosas seus amados e eleitos bem perto de si. Ele chama, inflama, renova, restaura. Agora é o momento. O que é que os crentes respondem? É isso. Vamos cantar esse belo inédito. Vamos cantar. Eu ainda que está um pouco mais distante, mas graças a Deus que nos proporcionou esse nobre momento maravilhoso em sua presença. Vamos ter a bênção pastoral, a impetração da bênção pastoral, depois teremos o pós-lúdio, o tríplice amém, e depois assim o pós-lúdio instrumental, e aí onde ficaremos em oração silenciosa, tá certo? Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Vamos ao tríplice amém?
a Sandra esteve conosco, né? Então, obrigado por sua visita, tá bom? Que Deus nos dê uma semana na presença dele, ao som do pós-luto instrumental. Estamos, então, despedidos. Que Deus vos abençoe. Boa noite.